Prezado amigo botafoguense, venho hoje aqui para comentar com vocês acerca da fusão que fez surgir o Botafogo de Futebol e Regatas em 8 de dezembro de 1942. Noto que as pessoas fazem alguma confusão com esse processo. Um processo muito bonito, muito bacana do nosso Botafogo. Como se sabe, o Clube de Regatas Botafogo foi fundado em 1º de julho de 1894. Basicamente para a prática do remo. Com o passar do tempo, passou a praticar outros esportes, como polo aquático, natação, basquete. Seu escudo é aquele que tem a estrela solitária. 10 anos depois, foi fundado o Botafogo Futebol Clube. Isto é, em 12 de agosto de 1904, por aqueles garotos do Largo dos Leões, numa aula de álgebra, decidiram fundar o Botafogo Futebol Clube, um time de futebol, e passaram a jogar ali no Largo dos Leões, enfim. Então foram dois clubes com o mesmo nome, no mesmo bairro, com muitos sócios em comum, com as mesmas cores, preto e branco, que viveram vidas paralelas a partir de 1904, quando da fundação do Botafogo Futebol Clube. Como eu disse, muitos sócios em comum. Havia sócios do Botafogo Futebol Clube que não eram sócios do Clube de Regatas Botafogo, e vice-versa. Um exemplo histórico é o nosso querido Carlito Rocha. Foi forjado dentro do Botafogo Futebol Clube, mas praticava esportes náuticos no Guanabara e não no Clube de Regatas Botafogo. Assim como ele, outros. Muito bem. No início dos anos 30, começaram conversas no sentido de que houvesse uma fusão, já que os clubes eram muito similares. Pelo nome, pelo bairro, pelas cores, sócios em comum, tinha tudo a ver uma fusão. Claro que houve resistência de ambos os lados. Mas, eu falei isso no início dos anos 30, e a coisa foi indo, quando no raiar dos anos 40, o processo já estava mais amadurecido, e por uma coincidência, uma obra do destino, quis que em 12 de junho de 1942, os dois clubes jogando uma partida de basquetebol, o Botafogo Futebol Clube e o Clube de Regatas Botafogo, um atleta do Botafogo Futebol Clube, Armando Albano, caísse morto, fulminado por um infarto em quadra. Ora, erradamente, equivocadamente, muito se diz que daí surgiu o Botafogo Futebol e Regatas. Não, já disse aqui que a ideia era antiga. Apenas esse fato trouxe um caráter, vamos dizer, poético, um caráter emocional. E poderíamos dizer, na melhor das hipóteses, que acelerou as tratativas que já aconteciam. Porque não se pode imaginar que uma fusão entre o Clube de Regatas Botafogo e o Botafogo Futebol Clube ocorresse em 6 meses. E apenas porque morreu um atleta de um dos dois em quadra num jogo entre os dois. Não, claro que não foi isso. Tá? Já havia, e essas tratativas vinham ocorrendo no escritório do Carlito Rocha, na Rua da Quitanda. Carlito Rocha representando o Botafogo Futebol Clube e Aderbal de Souza Bastos representando o Clube de Regatas Botafogo. O Carlito, apesar de não ser filiado ao Clube de Regatas Botafogo, era um entusiasta da fusão. E esses dois estabeleceram em diversas reuniões que houve nesse escritório do Carlito, na Rua da Quitanda, as premissas básicas para que houvesse a fusão entre os dois clubes.
Como todos sabem, nessa época já, General Severiano era a sede do Botafogo Futebol Clube. Inclusive, há um detalhe importante. Em 1938, quando estávamos ampliando o estádio de General Severiano, o Botafogo Futebol Clube arrendou um terreno do Clube de Regatas Botafogo, que se localizava na antiga rua Senador Correia, quase, já Copacabana, né? Quase chegando no Leme, porque ele ficou sem suas quadras ali em General Severiano, ali por trás da sede, para praticar esportes, na época amadores, né? Ou esportes olímpicos, e arrendou por um tempo, né? Aquela quadra do Clube de Regatas Botafogo. Esse terreno, até tênis, quadra de tênis tinha ali. Esse terreno posteriormente cedeu ao avanço do progresso, né? Ao progresso, e com a abertura da segunda pista do Torneio Novo, segunda galeria do Torneio Novo, melhor dizendo, sumiu e surgiu a Avenida Princesa Isabel ali, e o Clube de Regatas Botafogo perdeu esse terreno. A sede do Clube de Regatas Botafogo era o Palacete Maurício, lá na praia de Botafogo, inaugurado em 1920. Com a fusão, esse escudo que vocês estão vendo, que surgiu, belíssimo, com o contorno suíço do Botafogo Futebol Clube, com a estrela solitária do Clube de Regatas Botafogo, eles foram muito felizes. E a bandeira passou a ter as listras do Botafogo Futebol Clube com a estrela do Clube de Regatas Botafogo. Essa passou a ser a bandeira do Botafogo de Futebol e Regatas. E a confusão que eu vejo é o seguinte: primeiro, o Botafogo pode ser chamado campeão de 3 séculos por causa do Clube de Regatas Botafogo, uma vez que o Clube de Regatas Botafogo foi campeão de remo em 1899. Não é? O Botafogo de Futebol e Regatas é chamado também de um glorioso por causa do Botafogo Futebol Clube, campeão em 1910. Não teria sentido ter se feito essa fusão, que foi a fusão dos patrimônios, houve uma modificação do nome, da bandeira, do escudo, né? E hoje em dia eu vejo que as pessoas utilizam separadamente um escudo e outro como se eles ainda sobrevivessem. Na verdade, eles não sobrevivem mais. O escudo do Botafogo é esse aqui. Tá? Até hoje em dia está se vendo, estão trocando, até a maluquice chegou a tal ponto que estão trocando até fazendo uniforme com o escudo sem as cores preto e branco, amarelo, rosa, sabe? Então essas coisas têm que ser preservadas. As grandes instituições só o são porque preservam as suas tradições. Isso não é velhice, coisa de velho, não. É importante que o Botafogo, é em nome desse Botafogo que nós torcemos, que nós somos apaixonados. Né? Então, gente, na verdade o que existe é o Botafogo de Futebol e Regatas, que é o resultado da fusão do Clube de Regatas Botafogo com o Botafogo Futebol Clube. As datas de fundação de um e de outro, 1º de julho do Regatas e 12 de agosto do Futebol Clube, são comemoradas nos respectivos departamentos. Departamento de Remo, em 1º de julho, e nos desportos terrestres, em 12 de agosto. Assim ficou no protocolo da fusão e assim tem que ser cumprido. Né? Então, vamos observar essa tradição do nosso Botafogo para que não se faça mais confusão. Tá? A estrela, o escudo é este e a bandeira é aquela que tremula, né, no mastro de General Severiano e nas nossas demais sedes. Botafogo, o mais antigo clube multiesportivo do Brasil, campeão de 3 séculos.